Olá, tudo bem? Essa é mais uma videoaula gravada para você que é nosso aluno, para você que é nossa aluna do terceiro ano do nosso colégio. Professor Eduardo aqui com você, então, para a gente poder pensar algumas questões de parábola, algumas questões elementares aí dentro desse estudo das cônicas, né? Então, essa é a terceira cônica que nós estudamos, lembrando que foi o grego Apolônio de Perga, por volta de 200 anos antes de Cristo, que explorou esse tema de estudo, que são as cônicas. E o que nós temos hoje é o que nos chegou do estudo de Apolônio por via da obra dele que foi traduzida primeiro para o árabe no século IX e depois para o latim no século XVIII. No século XVIII, 1710, o Edmund Halley, o cientista Edmund Halley, do cometa Halley, né, ele traduziu o texto árabe para o latim. E do latim para as outras línguas atuais, aí foi um pulo, né, porque na época todos compreendiam, os grandes cientistas, né, eles compreendiam o latim. Né? Então, ser traduzido para o inglês, para o alemão, francês, português, enfim, né? Então, o que nós temos é basicamente o estudo que o Apolônio fez, o que nós temos das cônicas hoje em dia, né? Muito bem. Então, vamos lá. A questão que eu vou passar aqui para vocês é a seguinte. Primeira questão. Vértice, foco, vértice, equação da diretriz, certo? Então, coordenadas do foco, coordenadas do vértice e coordenadas da equação da reta diretriz. Isso, tá? Então, vamos colocar aqui dois exemplos. Né? Vamos ver. Então, temos assim, y mais 1 ao quadrado igual a 4y mais 1 ao quadrado. Lembre-se que na equação da parábola, uma só das variáveis está ao quadrado, tá? Igual a 4 vezes x menos 4. E também não aparece o produto entre elas, né? X vezes y. Né? Então, só uma variável está ao quadrado e não aparece x vezes y. Ok, então, como o y está ao quadrado, na aula presencial eu comentei com os jovens o seguinte, y está ao quadrado, x não está ao quadrado. Então, a gente pode ter uma ideia em relação ao eixo de simetria, se ele é paralelo a um eixo coordenado ou a outro, fazendo o seguinte raciocínio. Aqui está y mais 1 ao quadrado, aqui está x menos 4, né, vezes 4. Eu vou colocar assim, só para raciocinar isso, tá? Então, aqui, ó, y ao quadrado, é o y que vai ficar ao quadrado, e aí vai comparar com o x, tá? Então, o que eu sugeri? Pegue dois valores simétricos de y, que não valem para essa situação. O que eu estou querendo visualizar aqui é um caso particular, quando o y está ao quadrado comparado com o x, para saber, em relação ao eixo, o eixo de simetria, se ele é paralelo ao eixo x ou ao eixo y. Né? Então, a gente pode pensar assim, ó, se você não lembrar de alguma regrinha específica. Então, você faz assim, ó, menos 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado, valores simétricos aqui, tá? 9. Ou seja, para alturas distintas, para menos 3 e para 3, alturas distintas, a gente está obtendo o mesmo x, Ou seja, a curva aqui é positivo, né? Então ela está voltada para a direita aqui, a parábola, ela é alguma coisa assim, ó. Ou seja, o eixo de simetria, por que eu fiz isso aqui? Para você visualizar que para dois valores distintos de y, que são as alturas, você obtém um mesmo afastamento horizontal, que é o x, que é 9 aqui, né? Então, o eixo de simetria, o eixo de simetria, VF, vértice com foco, a reta composta pelo vértice, alinhada aqui com o vértice foco, o eixo de simetria, ele é paralelo ao AX. Então, quando y está ao quadrado, o eixo de simetria é paralelo a x. Joia? Então, aqui foi só um raciocínio que a gente faz, né, para entender aqui, em relação ao eixo de simetria, se é paralelo a um ou a outro eixo. Perfeito.
Então, vamos lá. Aí a gente compara essa equação com a equação padrão que nós havíamos em sala de aula concluído, né, que é y menos y0 quadrado igual a 2p x menos x0. Ok? Em que x0 e y0 coordenadas do vértice. Então, coordenadas do vértice, tá aqui, ó. É o valor aqui zero aqui para o x, que é o 4, o valor aqui zero aqui para o y, que é o menos 1. 4 e menos 1. P vale 2, né? Já que 2P vale 4, P vale 2. Né? Então, essa parábola, isso aqui é importante, esse parâmetro, né? Essa parábola, ela é voltada para a nossa direita, porque o eixo de simetria ele é horizontal. Ele acontece na altura menos 1, aqui embaixo, né? Menos 1. Quando x é 4, vou colocar por aqui assim, ó, x é 4, e a gente tem aqui o vértice. E a concavidade ela é voltada para a direita, né? Aqui, ó, aqui o vértice, né? Isso. A concavidade é voltada para a direita. A curva ela é alguma coisa assim, né? A parábola é só um esboço, né? E o foco ele está aqui para dentro, né? Então, a distância do vértice até a diretriz é a mesma distância do vértice ao foco. Da diretriz até o foco, que é o nosso parâmetro, 2. Então, uma unidade é 1, né? Então, vou marcar aqui, ó, 1. Uma unidade à esquerda está a nossa diretriz, perpendicular ao eixo de simetria, e uma unidade aqui à direita está o nosso foco. Tá? Então, se ali é 4, aqui vai ser 5, na mesma altura, menos 1. E se ali é 4, 1 a menos, aqui vai ser 3. Essa é a diretriz. Então, a nossa diretriz, ela tem a sua equação como x igual a 3. Ó. X igual a 3. Todo ponto que está sobre essa reta é x igual a 3. Reta vertical é x igual a algum número. Né? Qualquer ponto aqui é x igual a 3, né? Um ponto aqui vai ter x igual a 3 e uma certa altura. Um ponto aqui, x igual a 3 e uma outra altura. Né? Então, a equação x igual a 3. Muito bem. E o foco? Coordenadas do foco, mesma altura que o vértice. A altura do vértice é menos 1. E o x, 5. Então, 5 menos 1. Então, está aqui a diretriz, foco e vértice. As coordenadas do vértice, do foco e a diretriz. Ok? Então, VF, eixo de simetria paralelo ao X, a nossa parábola, ela, entre aspas, é deitada, né? Quando Y está ao quadrado. Né? Daí o eixo de simetria é paralelo ao X. Ok? Muito bom. Então, vamos ver algum outro caso. Ó, por exemplo, agora, fazer um caso contrário. A gente dá algumas informações e pede a equação. Tá? Então, esse é um caso em que a equação é dada e é solicitado aí algumas informações da nossa parábola. Né? Agora, vamos fazer o contrário. Vamos dar algumas informações e pedir a equação. Joia? Então, apaguemos aqui. Questão 2. Então, questão 2. O que diz? Determina a equação da parábola. Então, pede-se a equação da parábola, dados. Equação da parábola em que o vértice é 2, 1, então dados o vértice e o foco 2, 1. E o foco 5, 1. Isso, né? 2, 1 e 5, 1. Ok. Então, observa aqui o seguinte, ó. Vértice está na altura 1 e o foco também está na altura 1. Então, o vértice está numa certa altura 1
E o foco também está na altura 1, ou seja, o eixo de simetria ele é paralelo ao eixo X, o eixo OX, né? Então, essa curva está, entre aspas, deitada, como naquele caso anterior, no exercício 1, né? Vamos fazer, então, a localização para a gente visualizar aí o parâmetro e visualizar se a curva é voltada para um lado ou para outro, né? Ainda que a gente pudesse fazer essa determinação a partir dessas coordenadas, mas a gente visualiza para facilitar o processo, né? Então, temos lá os eixos coordenados, x e y, origem, vértice, 2 e 1. Então, eu vou colocar assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Então, 2 e 1 é o nosso vértice. Tá? Lembre-se que isso é só um esboço. Portanto, não há precisão na construção aqui. Apenas o esboço para a gente poder encaminhar o raciocínio. Então, aqui está o nosso vértice. Vértice. E aqui, 2, aí no 5. Então, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui, ó, 5, 1. É o nosso foco. Ok. De 2 a 5, 3 unidades. Então, 3 unidades à esquerda, a gente vai estar aqui no menos 1, correto? 2 unidades, daí uma unidade à esquerda, né? Além do 0 aqui, vai no menos 1. Então, de 2 a menos 1, o distanciamento é 3, né? 2 para cá, mais 1 para lá, 3. De 2 a 5, 3. Tá? Isso. Por quê? Por que esse distanciamento? Porque a distância entre o vértice e o foco e entre o vértice e a diretriz é a mesma. Então, por que a gente está fazendo isso? Para achar o parâmetro, que é esse distanciamento da diretriz até o foco, né? Então, aqui nós temos... Ó, deixa eu apagar aqui, ó. Esse aqui é a origem e aqui é 1, né? 1 da altura, aqui é 1. Ó. Aqui, essa altura aqui é 1. Né? Aqui é menos 1 e aqui é a nossa origem, né? Então, essa linha que eu estou fazendo tracejada aqui é a nossa diretriz. Equação da diretriz, vamos colocar x igual a menos 1. X igual a menos 1, né? Isso. Não foi pedido, mas está aí. Parâmetro. O parâmetro é esse distanciamento todo aqui, ó. Daqui até aqui. Esse parâmetro é 3 mais 3, o nosso P é igual a 6. Perfeito? Então, como que nós detectamos isso? Porque a gente tem as coordenadas do vértice e do foco. Distância de V a F, 3. Então, distância de V até a diretriz, 3 também. Então, da diretriz até o foco, 3 mais 3, 6. Perfeito. Então, a nossa equação ela é, porque o eixo de simetria, VF, ele é paralelo a OX, a nossa equação vai ser do tipo y menos y0 quadrado igual a 2p x menos x0. Menos x0. VF paralelo a x. Ok. É assim. Então, o y está ao quadrado. Né? Coordenadas do vértice. 2 para o x e 1 para o y. Então, y menos 1 quadrado é igual a 2p. O p é 6, fica 12, então, x menos 2. Aí. Né? Posso desenvolver, né? Mas está num formato também resumido aí. Ok? Então, essa é aí a equação da parábola com as condições que foram fornecidas, com vértice e foco. Legal? Tudo bem, turma? Estamos indo bem, estamos indo bem. Mais um exercício, então, para a gente fechar aqui a nossa aula, né? Então, passar esse aqui, ó. Olha só. Seguinte, cadê o apagador? Tá aqui. Então, vou apagar aqui, fizemos o 2, então vamos ao exercício 3 de parábola. É o seguinte.
3. O exercício pede o seguinte. Determine as coordenadas do vértice da parábola. Então, vértice, coordenadas do vértice, cuja equação é, então, a parábola, vou colocar assim, lambda, nossa parábola, é 2x² mais 4x mais 3y menos 4 igual a 0. Isso aí, né? 2x² mais 4x mais 3y menos 4 igual a 0. 0. É um 0. Isso, né? Bom. Coordenadas do vértice. Então, seria interessante nós colocarmos no formato reduzido essa expressão, né? Quem está ao quadrado? É o x. Então, aqui à esquerda, no primeiro membro, vou colocar a diferença ali do x ao quadrado, a diferença com o x ao quadrado, né? Então, binômio ao quadrado ali, pensando no x, né? E no segundo membro, a gente coloca a turminha ali do y em termos independentes. Então, fazer o seguinte aqui, ó. Tenho 2 acompanhando x². Vou fatorar isso aqui. Vou colocar assim, ó. Vou dividir todo mundo por 2 aqui, né? Vou pegar a equação e vou dividir por 2. Seria interessante que fosse 1, né? Só para efeito você poder fazer a confecção no padrão da equação reduzida, né? Que é x menos x², né? Então, fica x² mais 2x mais 3 meios de y e menos 2. Dividir toda a turminha aí por 2, inclusive o 0, né, que vai ficar 0 mesmo, né? Então, divide por 2, divide aqui por 2, também esse daqui, também esse daqui e também esse daqui. Por que pode fazer isso? Porque se essa expressão que representa número é igual a esse outro número, então números iguais, quando você divide por 2, continua igual. Bom? E aí fazemos o seguinte, ó, x² mais 2x, eu vou escrever no formato de binômio de Newton, e vou binômio ao quadrado aqui, né, e vou acrescentar mais alguma coisa, né, porque é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, e mais alguma coisa que é o quadrado de 1, que não está aí, né? Então, a gente já faz essa compensação. Acrescentei 1, quadrado de 1, né? Não está ali, aí eu vou compensar do outro lado. Aí, menos 3 meios de y, menos 2, e aquele 1 que eu acrescentei à esquerda, aqui no primeiro membro, eu acrescento aqui também para dar o equilíbrio, que é o que permite a nós colocar esse símbolo aqui de igual, né? Acrescentei lá, acrescento do outro lado. Muito bem. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, x mais 1 ao quadrado igual a menos 3 meios de y, menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 1. Ok? Menos 1, né? Muito bem. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos colocar em evidência, olha só como que a gente faz isso. Eu vou colocar em evidência para ficar no formato da equação reduzida, né? 2p vezes y menos y0. Então, não tem número acompanhando y dentro do parênteses. Então, vou tirar esse menos 3 meios, ó, né? Que multiplica y, e aí eu vou ter que fazer agora o seguinte, ó. Menos 3 meios vezes y, menos 3 meios y. Menos 3 meios vezes esse númerozinho que eu vou escrever vai ter que dar menos 1. Então, olha, já tem o menos ali. Eu vou multiplicar com esse e vai ter que dar menos. Então, aqui vai ter que ser mais, né? Menos com mais dá menos. Tem que ficar 1. Então, o 3 eu tenho que simplificar. E o 2 também. Ou seja, eu multiplico pelo inverso, né? Tá certo isso? Ó?
3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. 6 sobre 6 dá 1. Menos com mais dá menos. Então, tá certo isso, né? Muito bem. Portanto, o vértice é o x que zera, menos 1, com o y que vai zerar aqui, que é menos 2 terços. Né? E não foi pedido, mas o P eu poderia detectar a partir desse número. Tá? E a concavidade está voltada aqui para... Aqui, ó. O x está ao quadrado, então, nosso eixo de simetria, ele é paralelo a OY. É paralelo a Y. Então, é vertical, certo? Então, a concavidade ela é voltada para baixo, aqui, ó, por causa do menos. Então, a parábola é alguma coisa assim, ó. Cadê o vértice? Menos 1 e menos 2 terços, menos 1 e menos 2 terços, então está por aqui assim, a concavidade voltada para baixo, né? Ela é alguma coisa assim, ó, a parábola, tá? Eixo X, aqui eixo Y, né? A gente não está fazendo com precisão, só um pequeno esboço, tá? Não fiz aqui com precisão onde é o cruzamento com o eixo Y, né? Mas ela é voltada para baixo, porque ela tem um eixo de simetria paralelo ao AY, é vertical e é voltada para baixo por causa desse menos. Tá legal? Então, era isso que nós tínhamos aí em termos de aula, 3 breves exercícios, espero que você tenha compreendido. Aproveite, estude e qualquer dúvida, por favor, converse com a gente. Se tiver dúvida lá na nossa lista 15, que é a lista que trata aí de parábola, fique à vontade de conversar e tirar suas dúvidas. Certo? Então, muito sucesso e até uma próxima oportunidade. Tá?